Gente, vamos para um react, um canal que vai contar a história pra gente da Clara, a envenenadora que matou 12 senhores de escravos. Ou melhor, de escravizadas. Vamos atualizar? Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Isso é uma ordem, tá bom? Vamos botar... Eu não conheço esse canal, primeira vez. Vamos assistir essa história, gente. Botar som, né? Bom também. Na noite de 5 de janeiro, véspera do dia de Reis, a casa grande da fazenda Santo Antônio, no recôncavo baiano, brilhava com as luzes de dezenas de lanternas. Senhores de engenho de toda a região haviam se reunido para a tradicional festa que celebrava o fim das festividades natalinas. Entre risos, música e fartura, 12 homens poderosos saboreavam vinhos finos e iguarias preparadas pelas mãos hábeis de Clara, a cozinheira escrava mais respeitada de toda a Bahia. Mas naquela madrugada de janeiro, cada taça de vinho que os senhores levavam aos lábios carregava o sabor amargo da vingança. Clara havia passado meses preparando meticulosamente sua receita final. Uma mistura letal de plantas venenosas conhecidas apenas pelos curandeiros africanos, dosada com a precisão de quem havia estudado cada senhor, cada corpo, cada forma de sofrer. Quando o sol nasceu sobre os canaviais, 12 cadáveres jaziam espalhados pelo salão da casa grande. Clara havia cumprido sua promessa silenciosa: vingar cada açoite, cada humilhação, cada filho vendido, cada lágrima derramada por 3 décadas de cativeiro. A mulher que cozinhava para alimentar seus opressores havia se tornado a arquiteta da morte mais calculada da história da escravidão brasileira. Esta é a história real de como uma escrava transformou sua habilidade na cozinha numa arma letal contra o sistema que a escravizava. Ative as notificações porque vocês vão descobrir como Clara executou a vingança mais silenciosa e Gente, uma lição eficaz de já registrada no vida. Brasil Ai, colonial. caralho, para, porra! Gente, uma lição de vida pra vocês é... Eu vou até botar grandinho. Cuidado com quem cozinha pra você. Sempre respeite a cozinheira, cozinheiro. Tá bom? Quem prepara seus drinks. Comida. É assim, a coisa de mais confiança que uma pessoa pode ter alguém cozinhando pra você. Então, tá? Eu conheço umas histórias aí, depois eu conto, gente. São muitas histórias, né? 40 anos quase. Bota. Clara nasceu numa senzala da fazenda Santo Antônio no ano de 1792, filha de Joana, uma escrava especialista em plantas medicinais trazida da costa da mina. Desde pequena, acompanhava a mãe na coleta de ervas pelos campos e aprendeu os segredos ancestrais sobre as propriedades curativas e letais das plantas brasileiras, conhecimento que se tornaria sua arma mais poderosa décadas depois. Aos 8 anos, Clara foi escolhida para trabalhar na cozinha da Casa Grande devido à sua inteligência aguçada e memória excepcional. Sinhá Francisca, esposa do coronel Antônio Ferreira de Castro, proprietário da fazenda, logo percebeu que a menina possuía um talento natural para a culinária que ultrapassava qualquer coisa que havia visto antes. Durante 2 décadas, Clara se tornou indispensável na Casa Grande. Seus pratos eram famosos em toda a região do Recôncavo, atraindo senhores de fazendas vizinhas que viajavam quilômetros apenas para saborear suas criações. O coronel Castro orgulhava-se de possuir a melhor cozinheira de toda a Bahia, usando os talentos de Clara como símbolo de status social entre seus pares. Mas por trás da aparente tranquilidade da cozinha, Clara observava e memorizava cada detalhe da vida dos senhores. Conhecia seus hábitos alimentares, suas Beijo. preferências, suas fraquezas físicas, suas doenças. Sabia que o coronel Tchau, Castro sofria de Nayara. problemas no estômago e tomava Láudano todas as noites. Que Sinhá Francisca tinha o coração fraco e se medicava com dedaleira. Que o filho mais velho, Antônio Filho, bebia em excesso e havia desenvolvido problemas no fígado. Durante esses anos, Clara também testemunhou as piores crueldades do sistema escravista. Viu companheiros serem açoitados até a morte, mulheres serem violentadas pelos senhores e seus filhos, crianças serem vendidas e separadas de suas mães. Cada atrocidade se gravava em sua memória como uma conta a ser cobrada no momento certo. O ponto de ruptura veio em 1820, quando Clara se apaixonou por Miguel, um escravo da fazenda vizinha que Calma. trabalhava como ferreiro. Durante 2 Calma. Gente, anos, conseguiram manter encontros secretos, Para e de me Clara engravidou. silenciar, Mas vídeo. quando o coronel Castro descobriu Esse computador não tá bom, não. É uma forma muito inteligente de se vingar, né? Por quê? Falei.
Se houvesse uma insurreição, uma coisa assim, provavelmente seria um massacre. E tiveram várias, né, rebeliões, revoltas. Muitas revoltas foram organizadas, mas quando é esse nível micro, assim, da escrava com o senhor e tudo mais, quando ela ia se defender, se ela fosse se defender, ela seria morta, executada, porque a lei não protegia, não via esses indivíduos escravizados, né, como pessoas, mas sim como propriedade. E com a propriedade, eu posso fazer qualquer coisa, né? Eu posso possuir sexualmente a qualquer hora, eu posso açoitar a qualquer hora. A lógica era essa. E todo o conceito de raça que foi criado para justificar todo esse crime, toda essa barbárie, o açoite, a sujeição, a exploração, que veio a gerar depois, né, o enriquecimento desses latifundiários, desses ex-senhores de engenho, que até hoje são ricos, né, gente? As famílias mais ricas são as latifundiárias. Veja só. Abriu o romance, sua reação foi brutal. Vendeu Miguel para uma fazenda em Minas Gerais e forçou Clara a tomar um preparado de ervas que causou o aborto de seu filho. A partir daquele momento, Clara compreendeu que sua única forma de encontrar paz seria através da vingança meticulosamente planejada. Começou a estudar secretamente as propriedades venenosas das plantas que cresciam na região, testando pequenas doses em animais doentes da fazenda para compreender os efeitos de cada substância. Durante os 10 anos seguintes, Clara aperfeiçoou seus conhecimentos sobre venenos, desenvolvendo misturas que causavam diferentes tipos de morte, algumas rápidas e evidentes, outras lentas e que simulavam doenças naturais. Guardava suas descobertas na memória, pois escrever seria impossível. Escravos alfabetizados eram severamente punidos. Em 1832, Clara finalmente decidiu que havia chegado a hora de executar seu plano. A tradicional festa de reis na Casa Grande seria a oportunidade perfeita. Todos os grandes senhores da região estariam reunidos, e ela seria responsável por preparar toda a comida e bebida da celebração. A lista dos alvos de Clara não foi elaborada por acaso. Durante uma década de observação silenciosa, ela havia catalogado mentalmente os 12 homens mais cruéis da região. Aqueles cujas mortes enviariam uma mensagem aterrorizante para todos os outros senhores de escravos do recôncavo baiano. No topo da lista estava o coronel Antônio Ferreira de Castro, seu próprio senhor. Aos 58 anos, Castro era conhecido por sua criatividade sádica na aplicação de castigos. Havia desenvolvido um sistema de punições que incluía o banho de sal. Esfregava sal grosso nas feridas abertas por chicotadas para prolongar a agonia. Também praticava o casamento forçado, obrigando escravos a se relacionar sexualmente em público como forma de humilhação. O segundo alvo era o Major João Gente, você tem que pensar que as pessoas escravizadas naquele momento eram relegadas à condição de animal. É como se fossem bichos transando, cruzando, né? Porque eu tava falando isso numa aula, gente, puxei uma aula de sociologia. Eu não sou de sociologia, vocês sabem que eu sou de licenciatura bilíngue. Mas eu puxei uma aula chamada Antropologia do Corpo, tá? E aí a primeira aula foi sobre crianças selvagens, trazendo esse contexto da a criança que é retirada, né, muito cedo do contexto familiar e ela é jogada na natureza, ela é acolhida por um animal, por um lobo, macaco e tal, e ela vai desenvolver um comportamento animal e depois quando ela é reinserida na sociedade, ela não consegue se adaptar. Mas o curioso é que isso acontece com crianças brancas, né? Esses casos, que são exceções. Por quê? Porque na ciência ninguém teria como fazer um teste desse, porque seria antiético. Mas aí, qual é o meu revés? Qual foi a minha pergunta para a professora, no caso? Eu perguntei para ela se tinha algum estudo que fazia esse comparativo dessa sujeição passada pelas crianças selvagens, porque as crianças selvagens elas não reconhecem o abuso, o trauma, sabe? Elas têm a consequência ali, não consegue ser reinserida, vão ter um comportamento que nunca vai ser
totalmente socialmente aceito, mas quando é um indivíduo cativo, no caso da escravidão, que ele é retirado da família, do meio e ele é animalizado, quais as consequências traumáticas que isso tem? E é óbvio, né? Ninguém fez pesquisa sobre isso, porque são 2 pesos, 2 medidas. Uma coisa é a criança selvagem, que ela é retirada do meio familiar muito nova e é deslocada para um outro meio social e ela não consegue se inserir, ela não consegue se inserir nem linguisticamente, muitas das vezes, né? Tem dificuldade de comunicação, mas há também uma adaptação do corpo para aquele ambiente, para condições extremas de frio, para condições severas, né? De fome, de sede. Há uma adaptação do corpo. Talvez pela idade, né? É a condição que o náufrago tem, mas acontecendo numa idade muito jovem. Mas e quando são crianças que são retiradas desde cedo do seu meio social, são inseridas num meio extremamente violento, de total sujeição, e como é que elas crescem com isso? Como é que esse trauma é internalizado? Porque por muito tempo também as pessoas negras foram negadas o aprendizado de escrever, ler e escrever, educação, a gente sabe muito bem. Contexto Brasil, porque lá fora, nos Estados Unidos, tiveram algumas pessoas escravizadas que até escreveram sua própria autobiografia. Porque teve um senhor ou uma senhora que ensinou esse cativo a escrever e a ler. E aí essas pessoas tiveram como contar sua própria história. Aqui no Brasil, a gente também não tem certeza 100%. Se houve um caso desse de um escape ou outro, de uma escravizada ou escravizada contando a sua própria história pela escrita, a gente não sabe se isso foi queimado. Obrigada, a Nayara botou o link pra gente. Eduardo, às vezes até abaixo de animais. É pedrada mesmo, não à toa. Várias histórias de ficção retratam racismo com 2 classes, ambas com o mesmo tom de pele, mas uma dessas classes tem uma leve característica animalesca, retratada geralmente em jaulas. Essa coisa da representação da pessoa negra em jaula já vem de muito tempo, desde a Vênus Negra, né? Já falei dessa Artis Bartman, que ela era totalmente animalizada nas apresentações de circo, onde ela foi traficada, né? Tráfico humano que aconteceu com ela. E ela se expunha ali naqueles shows de circo na Inglaterra. Ela não recebia dinheiro. Ela era escravizada, né, gente? O que é isso? E ela se viciou em álcool, né? Virou alcoólatra, depressão, tudo mais. Com essa história de vou mudar a vida da minha família, ela foi acreditando que ela iria conseguir melhores condições para a família e foi traficada. E olha só como essa história se repete até hoje. Eu já vou voltar no vídeo, gente. E ela nunca viu dinheiro, todo o dinheiro ficava com o dono do circo. E o que ele fazia? Ele dava presentes para ela. Uma luva, um chapéu. Tanto que ela era uma mulher negra que se vestia como uma branca. Mas ela nunca era vista como uma branca, né, gente? Porque será? Aquele corpo não pertencia àquela sociedade. Ô, meu bem, vai boa malhação da Baquaquá. Quem é Baquaquá? Saiu daqui, se formou em Harvard, se não me engano, e depois contou sua... Ah, tem um escravizado que conta a sua história? Eu vou procurar. Vamos lá, vamos continuar assistindo. Ô, caralho. Batista de Oliveira, dono da fazenda São José. Oliveira havia criado o que chamava de escola de disciplina, um barracão onde escravos considerados
problemáticos eram submetidos a torturas refinadas que incluíam queimaduras com ferro quente e mutilações deliberadas. Clara havia presenciado pessoalmente algumas dessas sessões quando levava comida para os torturados. O capitão Francisco Mendes da Silva, proprietário da fazenda Santa Clara, era o terceiro nome da lista. Silva havia se especializado em separar famílias escravas, vendendo propositalmente filhos para fazendas distantes apenas para observar o sofrimento das mães. Mantinha um registro detalhado de quantas famílias havia destruído, tratando a separação de pais e filhos como um jogo estatístico. Entre os outros alvos estavam o coronel José Maria Pereira, que marcava escravos fugitivos com ferro em brasa no rosto, o major Antônio Carlos dos Santos, que havia desenvolvido chicotes com vidro moído nas pontas, e o capitão Manuel de Souza Ribeiro, conhecido por estuprar sistematicamente escravas jovens e depois vendê-las quando engravidavam. Clara conhecia intimamente os hábitos alimentares de cada um desses homens. Sabia que o coronel Castro preferia vinho tinto português e sempre bebia pelo menos 3 taças durante as festas. Que o major Oliveira era guloso por doces e nunca resistia aos pastéis de nata que ela preparava. Que o capitão Silva tinha o costume de beber aguardente pura entre os pratos principais. Durante meses, Clara testou diferentes combinações de venenos para cada alvo específico. Para homens mais robustos como o coronel Castro, preparou uma mistura mais concentrada baseada em semente de mamona e raiz de mandioca brava. Para aqueles com problemas de saúde persistentes, como o major Santos que sofria do coração, desenvolveu preparados que acelerariam suas condições médicas até o ponto fatal. A genialidade do plano residia na sua simplicidade. Cada senhor receberia exatamente o veneno adequado ao seu organismo, dosado para causar sintomas que pareceriam morte natural ou, no máximo, intoxicação alimentar coletiva. Clara calculou que levaria pelo menos uma semana para que as autoridades suspeitassem de envenenamento deliberado, tempo suficiente para que ela já tivesse desaparecido na imensidão dos quilombos da Chapada Diamantina. Para executar o plano, Clara contou com a ajuda de outros 3 escravos da fazenda. Com certeza. João, que trabalhava servindo as mesas durante as festas. Maria, responsável pela limpeza e que conhecia os hábitos de cada convidado. E Pedro, um jovem escravo que ajudava na cozinha e seria fundamental para distribuir os pratos envenenados para as pessoas certas. 2 dias antes da festa, Clara Tá vendo a importância de você se organizar? É isso, gente. iniciou os preparativos finais. Coletou as plantas venenosas necessárias durante suas caminhadas habituais para buscar temperos na mata. Preparou as misturas letais na calada da noite, usando panelas pequenas escondidas no porão da casa grande. Cada preparado foi testado uma última vez em ratos capturados no celeiro, para garantir a dosagem exata. Na véspera da festa de Reis, Clara finalmente estava pronta para executar a vingança que planejara durante uma década. Os 12 homens mais cruéis da região passariam sua última noite em terra, sem imaginar que estavam prestes a ser julgados e executados pela justiça silenciosa de uma mulher que eles consideravam apenas uma propriedade. 5 de janeiro de 1833, 6 horas da manhã. Clara acordou antes do nascer do sol, como fazia todos os dias há mais de 2 décadas. Mas aquela manhã seria diferente de todas as outras. Seria o dia em que ela transformaria suas habilidades culinárias numa sentença de morte para 12 homens que haviam feito de sua vida um inferno. A cozinha da casa grande fervilhava de atividade. Além de Clara, outros 6 escravos trabalhavam na preparação do banquete que receberia mais de 50 convidados. Mas apenas 4 pessoas sabiam que alguns pratos carregariam ingredientes especiais. Clara, João, Maria e Pedro, os únicos em quem ela confiava completamente, unidos pelo desejo comum de vingança. O cardápio da festa havia sido planejado pessoalmente por Clara, aproveitando sua posição privilegiada para sugerir pratos que facilitariam a administração dos venenos. Para a entrada, prepararia pastéis de bacalhau com pimenta. O sabor forte disfarçaria qualquer gosto estranho. O prato principal seria leitão assado com farofa de dendê, acompanhado de feijoada completa. Para a sobremesa, haveria quindim, cocada e o famoso pudim de leite condensado que a tornará famosa em toda a região. Mas os pratos especiais seriam reservados apenas para os 12 alvos. Clara havia desenvolvido versões personalizadas de cada iguaria, incorporando venenos específicos para cada convidado. O coronel Castro receberia vinho tinto adocicado com mel e raiz de mandioca brava, uma combinação que causaria paralisia gradual seguida de parada respiratória. Para o major Oliveira, guloso por doces, Clara preparou pastéis de nata com semente de mamona moída finamente. A substância causaria convulsões violentas que pareceriam um ataque epilético. O capitão Silva, conhecido por sua preferência pela aguardente, receberia a bebida misturada com suco de comigo ninguém pode, uma planta ornamental comum nos jardins da Casa Grande. Comigo ninguém pode, tem aqui em casa. Mas letal quando ingerida. O processo de envenenamento dos alimentos exigiu extrema precisão. Clara havia calculado as dosagens baseada no peso corporal de cada vítima, observado discretamente. Por isso que ela testou em rato, essa mulher é visionária. Porque se um rato, sei lá quantos gramas tem um rato. 50 gramas? Não sei quanto pesa um rato. Aí ela dá pra fazer a proporção, porque veneno é proporção, né? A diferença entre o remédio e veneno é quantidade. Durante anos de convivência. Usou balança de cozinha improvisada com pedras para medir quantidades exatas, garantindo que cada porção contivesse veneno suficiente para matar, mas não tanto que causasse sintomas imediatos. Durante toda a manhã, Clara trabalhou com a concentração de um cirurgião.
Preparou primeiro os pratos normais, destinados aos convidados que seriam poupados. Depois, numa sessão separada, começou a preparar as versões letais. Cada prato envenenado recebeu uma marca discreta. Uma folha de manjericão posicionada de forma específica, um grão de pimenta a mais, pequenos sinais que só ela e seus cúmplices reconheceriam. João, o escravo responsável por servir as mesas, memorizou a posição exata onde cada convidado se sentaria. Clara havia descoberto o mapa de lugares através de Sinhá Francisca, que sempre organizava meticulosamente a disposição dos convidados segundo protocolos sociais rígidos. Os 12 alvos estariam distribuídos em 3 mesas diferentes, exigindo que João fizesse a distribuição dos pratos envenenados com precisão militar. Maria ficou encarregada de preparar as bebidas especiais. Além do vinho envenenado do Coronel Castro, ela preparou aguardente para o capitão Silva e licor de genipapo para o Major Santos. Cada bebida foi colocada em garrafas específicas, marcadas discretamente com riscos de canivete no gargalo. Pedro, o mais jovem dos conspiradores, seria responsável por uma missão crucial: garantir que nenhum escravo consumisse acidentalmente os alimentos envenenados. Durante a festa, os criados sempre aproveitavam sobras da comida dos senhores, e Clara não podia permitir que membros inocentes da senzala morressem por engano. Perfeita. Às 2 da tarde, Clara fez a verificação final de todos os preparativos. Cada prato envenenado estava pronto e devidamente identificado. As doses haviam sido testadas e retestadas. Os cúmplices conheciam seus papéis na perfeição. Restava apenas aguardar a chegada dos convidados e a hora de servir a última refeição que muitos deles consumiriam. Durante os momentos finais de preparação, Clara sentiu uma paz estranha tomar conta de seu espírito. Depois de 40 anos de cativeiro, finalmente teria a oportunidade de cobrar a conta do sofrimento que lhe havia sido imposto. Cada prato envenenado representava uma lágrima derramada. Cada dose de veneno correspondia a um açoite recebido. Quando o sino da capela tocou 3 horas da tarde, anunciando a chegada dos primeiros convidados, Clara estava preparada para executar a vingança mais silenciosa e calculada da história da escravidão brasileira. Às 4 horas da tarde, a Casa Grande da Fazenda Santo Antônio começou a receber os convidados para a tradicional festa de reis. Carruagens e cavaleiros chegavam continuamente, trazendo a nata da sociedade escravista do recôncavo baiano. Clara observava tudo da janela da cozinha, identificando cada um de seus alvos enquanto eles desciam dos veículos com suas esposas enfeitadas e filhos bem vestidos. O primeiro a chegar foi o Major João Batista de Oliveira, acompanhado de sua esposa e 2 filhos adolescentes. Clara observou cumprimentar efusivamente o Coronel Castro, rindo alto de alguma piada sobre disciplinar negros preguiçosos. O major estava particularmente animado, comentando que havia acabado de comprar 5 peças novas de um navio negreiro que chegará clandestinamente à Bahia. Em seguida chegou o capitão Francisco Mendes da Silva, trazendo consigo 3 outros fazendeiros da região. Clara notou que Silva vinha direto de uma transação comercial. Havia vendido uma família inteira de escravos pela manhã, separando pais de filhos pequenos. Ele se vangloriava do lucro obtido enquanto ajustava a gravata de seda importada da Europa. O salão principal da Casa Grande logo se encheu de conversas animadas sobre preços do açúcar, política imperial e, principalmente, métodos de controle de escravos. Clara escutava fragmentos das conversas através da porta da cozinha. Alencar, que é a festa de reis? Essa festa é popular, né? Eu não sei o significado, não. Acho que é porque acabou a Páscoa. Acabou a Páscoa, acabou. Eu sei que tem que desmontar a árvore de Natal. Mas nessa época não tinha essas coisas de árvore de Natal, não. Que isso é Coca-Cola, essas porra. Entendo nada. Eu entendo é porra nenhuma. Não só entendo de mastigar. Mas perspicaz, né? Ela teve todo um cuidado de uma operação. Tá vendo? A gente se organiza. Se organiza, gente. Silêncio, no silêncio. Vamos botar. E sentia seu ódio crescer a cada palavra. Aqueles homens discutiam seres humanos como se fossem gado, planejando castigos e comparando técnicas de tortura como se fosse um passatempo civilizado. Às 5 horas, todos os 12 alvos haviam chegado e se acomodado em suas posições previamente determinadas. Clara deu sinal para João começar a servir as entradas. O plano entrou em execução com a precisão de uma operação militar. Cada prato envenenado foi entregue exatamente ao destinatário correto, enquanto os outros convidados recebiam comida normal. O Coronel Castro foi o primeiro a provar a comida envenenada, degustando entusiasticamente os pastéis de bacalhau preparados especialmente para ele. Clara superou-se mais uma vez. Comentou em voz alta, elogiando publicamente os talentos culinários da mulher que estava prestes a matá-lo. O Major Oliveira também reagiu positivamente, pedindo uma segunda porção dos pastéis de nata que selavam seu destino. Durante a primeira hora da festa, Clara manteve vigilância constante através da porta da cozinha. Os venenos que havia escolhido levariam entre 1 e 3 horas para fazer efeito, dependendo do metabolismo de cada vítima e da quantidade de comida ingerida. Alguns sinais começariam como simples mal-estar digestivo, outros se manifestariam como tontura ou dor de cabeça. Às 6h30, o capitão Silva foi o primeiro a mostrar sinais do envenenamento. Começou a suar excessivamente e reclamou de calor,
apesar da temperatura amena da noite. Pediu mais aguardente, exatamente o que Clara havia previsto. O álcool aceleraria a absorção do veneno, intensificando seus efeitos. Silva bebeu 3 doses seguidas da aguardente envenenada, selando definitivamente seu destino. Por volta das 7 horas, o Major Santos começou a sentir palpitações cardíacas. Reclamou com a esposa sobre algo estranho no peito e pediu que trouxessem seus remédios da carruagem. Mas Clara sabia que nenhum medicamento seria capaz de reverter os efeitos do preparado que ele havia consumido, uma mistura de dedaleira com cicuta que atacaria diretamente seu coração já fragilizado. O coronel Castro, devido ao seu porte físico maior, demorou mais para manifestar sintomas. Apenas às 7h30 começou a reclamar de vista embaçada e dificuldade para engolir. Tentou disfarçar o mal-estar continuando a conversar animadamente sobre uma próxima viagem ao Rio de Janeiro, mas Clara notou que sua fala estava ligeiramente pastosa. Durante todo esse tempo, os outros convidados continuavam festejando normalmente. A festa era um sucesso social, com música, dança e abundante comida e bebida. Ninguém suspeitava que 12 dos presentes estavam sendo lentamente envenenados pela própria cozinheira que preparara aquele banquete memorável. Às 8 horas, Clara deu início à segunda fase do plano, a distribuição do prato principal. Leitão assado com farofa especial para os alvos, preparado normal para os demais. Esta seria a dose final que garantiria a morte de todos os 12 homens antes do fim da noite. Às 8h30 da noite, os efeitos dos venenos de Clara começaram a se manifestar de forma mais evidente. O que havia começado como pequenos mal-estares estava se transformando rapidamente numa crise médica coletiva que alarmou todos os presentes na festa. O primeiro a entrar em colapso foi o capitão Francisco Silva. Durante uma conversa animada sobre a safra de cana-de-açúcar, subitamente começou a convulsionar violentamente, derrubando a cadeira e espalhando comida pela mesa. Sua esposa gritou por socorro enquanto Silva se debatia no chão, com espuma saindo da boca e os olhos revirados. Em poucos minutos, suas convulsões cessaram e ele permaneceu imóvel, morto pela mistura de comigo-ninguém-pode que Clara havia adicionado à sua aguardente. A morte súbita de Silva causou pânico imediato entre os convidados. As mulheres começaram a gritar, crianças correram para os braços dos pais, e os homens se aglomeraram ao redor do corpo tentando encontrar sinais de vida. O Dr. Joaquim Ferreira, médico presente na festa, ajoelhou-se ao lado de Silva e confirmou o óbito, atribuindo a morte a um ataque apoplético fulminante. Mas antes que pudessem processar completamente a tragédia, outros convidados começaram a manifestar sintomas alarmantes. O Major João Oliveira, que havia consumido generosas porções dos pastéis de nata envenenados, começou a vomitar sangue violentamente. Entre as convulsões, gritava de dor abdominal e implorava por água, sem saber que cada gole apenas acelerava a absorção do veneno de mamona que estava destruindo seus órgãos internos. O coronel Castro, anfitrião da festa, tentava manter a compostura mesmo enquanto sentia sua visão escurecer progressivamente. A raiz de mandioca brava estava causando paralisia gradual que começava pelas extremidades e avançava em direção aos órgãos vitais. Suas mãos já tremiam incontrolavelmente, e ele tinha dificuldade crescente para falar de forma compreensível. Do outro lado do salão, o Major Antônio Santos havia se levantado bruscamente da mesa, levando a mão ao peito e respirando com dificuldade. O preparado de dedaleira estava provocando arritmia cardíaca severa que fazia seu coração acelerar e desacelerar de forma errática. Pediu que chamassem um padre, pois sentia que estava morrendo, uma intuição que se revelaria profética em poucos minutos. Clara observava tudo da cozinha, sentindo uma satisfação sombria ao ver seus torturadores finalmente pagando pelo sofrimento que haviam causado. Cada grito de agonia ecoava como música em seus ouvidos, cada convulsão representava a justiça sendo feita. Depois de 40 anos de cativeiro e humilhação, finalmente estava presenciando a vingança que havia planejado meticulosamente. O doutora Ferreira tentava atender simultaneamente a vários pacientes em estado crítico, mas sua formação médica limitada não oferecia recursos para enfrentar envenenamentos múltiplos e simultâneos. Aplicava sangrias e cataplasmas conforme os métodos da época, sem compreender que estava lidando com substâncias tóxicas específicas que exigiam antídotos que ele desconhecia. Às 9 horas, 3 dos 12 alvos já haviam morrido, Silva por convulsões, Oliveira por hemorragia interna e Santos por parada cardíaca. O pânico se instalou definitivamente na festa quando os convidados perceberam que não se tratava de coincidência, mas de algum tipo de contaminação coletiva que estava atingindo seletivamente alguns dos... Pausa. Pausa dramática. Sabe que o maior medo dos senhores é de uma insurgência no Brasil, como que aconteceu no Haiti. Era e é ainda o maior medo. Por isso que é muito interessante que as pessoas pretas e a população em geral continuem acreditando no mito da democracia racial. Porque, na verdade, as pessoas brancas em posição de poder e que perpetuam por gerações essas riquezas que são indecentes, né? Porque vieram de exploração de muita gente, não só do meu povo, mas também dos indígenas, dos mestiços.
essa galera tem medo de uma insurgência, tem medo de uma organização mais contundente. Eles têm medo de sofrer as mesmas coisas que eles fizeram. Eles têm medo de uma vingança, né? E aí criaram também esse discurso de Deus, que Deus perdoa os pecados, né, gente? Aí é fácil, né? Eu vou, eu faço, eu açoito, eu vou lá violento, e depois eu falo que Deus vai me perdoar no final da morte, né? Tanto que o outro ali queria padre, né? E viu que tava morrendo, né? Que gracinha. Fofo. Deixa eu ver os comentários. Ela é visionária, gata. A da máscara não é máscara de Sabará, não, o Alencar. Os malês era outro medo também, que a revolta dos malês virasse uma trend, sabe? Uma tendência assim e se espalhasse. Dos presentes. Sinhá Francisca, esposa do coronel Castro, ordenou que trouxessem o pároco local para administrar os últimos sacramentos aos moribundos. Mas ela também começou a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. Porque apenas alguns convidados estavam sendo afetados. Porque os sintomas eram tão variados e severos. E porque todos os afetados eram homens influentes da região. O coronel Castro, sentindo a morte se aproximar, reuniu suas últimas forças para chamar Clara à sua presença. Com voz pastosa e respiração laboriosa, perguntou se ela havia notado algo estranho na comida ou bebida. Clara respondeu com a tranquilidade de quem havia esperado 40 anos por aquele momento. Não, senhor, tudo foi preparado com o maior cuidado e carinho. Foram as últimas palavras que o coronel ouviu antes de perder a consciência para nunca mais despertar. A paralisia havia finalmente atingido seus músculos respiratórios, causando a asfixia lenta e agonizante que Clara havia planejado especialmente para ele. Uma morte que espelhava o sofrimento que ele havia causado a centenas de escravos ao longo de sua vida. Entre 9h30 e 10 da noite, a casa grande da fazenda Santo Antônio se transformou num verdadeiro necrotério. Os venenos de Clara atingiram seu pico de eficácia, causando uma sequência de mortes que horrorizou os convidados sobreviventes e criou um pânico generalizado que ecoaria por toda a região. O coronel José Maria Pereira foi o quarto a morrer, vítima de uma mistura de semente de rícino que Clara havia incorporado ao molho do leitão. Pereira, conhecido por marcar escravos fugitivos com ferro em brasa, experimentou uma agonia prolongada com vômitos sanguinolentos e convulsões que duraram mais de 20 minutos. Sua esposa desmaiou ao vê-lo se... Ah, tadinho. Ó, comentário. Eduardo de Melo Matos. É mesmo medo dos americanos em serem invadidos, retratados em todo filme de alienígena. Porque o alienígena, gente, é nada mais, nada menos que uma metáfora para tudo que não é branco. Não, tudo que não é branco é hegemônico. Essa metáfora do alienígena, né? Que foi transposto para o audiovisual, para as histórias, né? É a mesma coisa do zumbi, né? Essa imagem do zumbi, que esse ser que tá morto ali e não serve a muita coisa a não ser morto de novo, né? Ser definitivamente morto. Também é quando esse discurso de raça estava surgindo muita coisa, né? Você vê a coincidência, assim, na cultura? Quando começou muita discurso falando, né, dos conceitos da hegemonia branca, movimentos subversivos, movimentos de luta focado no étnico e de classe, o discurso foi para zumbi. Aí virou algo genérico, né? Qualquer um pode ser um zumbi. Eu posso atirar, posso matar. O alienígena também. O alienígena é o outro que eu desconheço. Eu tenho medo porque é o outro, né? É o outro do outro do outro. Porque se o negro ele é o outro absoluto, igual o Mbembe fala, né? Que o negro é o outro absoluto. O alienígena ele é o outro do outro do outro. Deixa eu ver... Tá. Nenhum comentário é manso, vamos botar para terminar, para a gente dormir feliz. Contorcendo no chão, gritando de dor enquanto o veneno destruía sistematicamente seus órgãos internos. Logo em seguida foi a vez do Major Antônio Carlos dos Santos, que havia criado chicotes com vidro moído.
Clara reservara para ele uma morte especialmente cruel, uma combinação de espirradeira com suco de mandioca brava que causava paralisia gradual acompanhada de alucinações terríveis. Santos passou seus últimos minutos gritando que via escravos mortos vindo buscá-lo, uma cena que aterrorizou todos os presentes. O capitão Manuel de Souza Ribeiro, conhecido por estuprar escravas jovens, foi o sexto a sucumbir. Clara havia preparado para ele uma dose concentrada de curar extraído de plantas amazônicas, obtido através de um quilombola que conhecia. Ribeiro morreu lentamente por asfixia, consciente de tudo o que estava acontecendo mas incapaz de se mover ou pedir ajuda. Uma paralisia terrível que espelhava a impotência de suas vítimas. Doutora Ferreira estava... O grande medo do imperialista é esse outro que é maior que ele, né? E que é desconhecido e que invade o território dele, né? Isso voltando à questão lá do Alien, né? Que o Eduardo tá falando no chat. completamente desnorteado. Em sua carreira médica, nunca havia enfrentado uma situação onde múltiplos pacientes apresentavam sintomas tão variados e severos simultaneamente. Tentava aplicar os tratamentos conhecidos da época, sangrias, purgativos, emplastros, mas nada fazia diferença. Era como se cada homem estivesse morrendo de uma doença completamente diferente. A essa altura, os convidados sobreviventes começaram a evacuar a casa grande em pânico. Famílias inteiras corriam para suas carruagens, desesperadas para escapar daquele que parecia ser um local amaldiçoado. Apenas os mais próximos ao Coronel Castro permaneceram, divididos entre o dever social de permanecer e o terror de também serem contaminados pelo mal misterioso. Às 10h15, o sétimo alvo sucumbiu, Coronel Francisco Xavier de Almeida, que havia desenvolvido o costume de separar mães escravas de seus filhos recém-nascidos. Clara havia escolhido para ele um veneno baseado em folhas de comigo-ninguém-pode misturadas com raiz de taioba brava. Almeida morreu com convulsões que faziam seu corpo arquear de forma antinatural, numa agonia que durou 15 minutos. O oitavo a morrer foi Major Joaquim da Silva Prado, especialista em torturar escravos até a loucura. Para ele, Clara preparou uma mistura de cicuta com beladona que causava delírios seguidos de coma profundo. Prado passou seus últimos momentos conscientes gritando que via demônios negros vindo buscá-lo, numa manifestação de culpa que impressionou até mesmo os presentes mais céticos. Sinhá Francisca, vendo seu mundo desabar ao redor, ordenou que trouxessem o padre com urgência para administrar a extrema-unção aos moribundos. Mas quando o padre Antônio chegou de Vila de São Francisco, encontrou uma cena de devastação que o fez questionar se não estava presenciando uma intervenção divina contra os pecados da escravidão. O nono alvo foi capitão Antônio Pereira dos Santos, que havia criado um museu de instrumentos de tortura. Clara reservou para ele uma morte irônica, envenenamento por plantas ornamentais que ele mesmo cultivava em seu jardim, comigo-ninguém-pode e copo de leite misturados numa dose letal. Santos morreu rapidamente, mas não antes de experimentar a mesma sensação de impotência que suas vítimas conheciam bem. Às 11 horas da noite, 3 alvos ainda resistiam aos venenos, mas era óbvio que não sobreviveriam muito mais tempo. Clara havia calibrado as doses com precisão, levando em conta o peso corporal e condições de saúde de cada vítima. Sabia que os 3 últimos morreriam antes da meia-noite, completando sua vingança pessoal contra os 12 homens mais cruéis da região. Enquanto observava a agonia final de seus torturadores, Clara sentia uma paz estranha tomando conta de seu espírito. Depois de 40 anos de sofrimento, finalmente havia encontrado uma forma de equilibrar a balança da... Gente, vem nesse canal Sombras da Escravidão. Curta, comente, compartilhe também, comente, compartilhe e curta esse vídeo desse corte. Se vocês quiserem ver o final da história, vá lá, Sombras da Escravidão. Clara, envenenadora da Bahia, que matou 12 senhores durante a festa de reis na Casa Grande. Conteúdo excelente, eu não vou passar o vídeo todo. Vocês sabem, né? Sabem como é que é. Não ficar muito longo e também para vocês irem prestigiar o canal da outra pessoa, tá? É isso.